deixa eu te fazer uma pergunta bem rapidinho. Você consegue lembrar de algum episódio antigo do Bob Esponja, onde o seu siriguejo fez algo genuinamente legal? Tipo, algo que não tinha nada a ver com dinheiro? Bom, se você assistiu desde o começo, provavelmente você lembra. E bom, é disso que eu vou falar hoje. Sobre momentos em que a ganância do seu siriguejo passou claramente do ponto. Antes de mais nada, meus parabéns, seu siriguejo. Olá, eu gosto de dinheiro. O que inspirou o senhor a construir um segundo siri cascudo bem ao lado do original? Dinheiro! Cara, eu sei que essa cena é do primeiro filme e, tipo assim, nessa época ele não era só ganancioso, ele tinha outros traços, ele não era uma caricatura, mas eu adoro essa cena, tipo, ela representa claramente o que esse personagem é hoje. Mas enfim, vamos lá, né? Seu siriguejo sempre foi pão duro, e isso a gente sabe, não é segredo. Mas nas primeiras temporadas, isso era apenas um traço dele. Tipo, não era a personalidade dele como um todo. Tinha episódios que ele demonstrava outras emoções, além dessa ganância dele. Por exemplo, tem um episódio que ele deixa o restaurante nas mãos da Pérola. Tipo, deixa o dia inteiro na mão dela. E pô, esse era um traço muito mais humano dele, cara. Porque pensa só, ele confiou o restaurante na mão da filha dele. E, assim, não foi a melhor das situações. Mas ele claramente não ficou bravo ali. Ele entendeu que ele errou deixando na mão dela sem dar alguma instrução. E cara, é esse lado humano dele que foi sumindo aos poucos. E é tão aos poucos que a gente nem percebeu. Mas até que eu fui assistir um episódio novo esses dias e pensei, cara, ele nem sempre foi assim. Por exemplo, tem outro episódio do aniversário da Pérola. E aquilo era meio engraçado, tipo, pô, ele querendo economizar e comprando coisas paralelas do que ela tinha pedido, pô, era engraçado. Só que pensa no que realmente aconteceu agora. A Pérola só queria uma festa decente, uma vez na vida, e o seu siriguejo desmontou cada parte disso. Ele comprou comida errada, decoração errada, substituições ridículas, tipo, ela queria uma banda da boy band, e em vez disso ele pegou o Lula Molusco pra cantar. Tudo isso pra não gastar alguns centavos a mais. Quer dizer, nesse caso ele ia gastar bastante a mais. Mas assim, pô, é pra filha dele, né? E no final desse episódio, quem salvou tudo foi o Bob Esponja, que pegou o cartão do seu siriguejo e foi comprar as coisas certas que ela queria. Não foi o seu siriguejo, foi o Bob. E o Bob nem leva os créditos por causa disso. E cara, nas primeiras temporadas, quando o seu siriguejo exagerava, o próprio episódio mostrava que ele tinha passado do limite. Tipo, tinha uma consequenciazinha, ou pelo menos aquela virada de, tá, ele foi longe demais agora. Só que esse equilíbrio foi desaparecendo. E tipo assim, começa a ficar meio estranho quando se assiste hoje. Outro exemplo é no episódio em que o seu siriguejo demite o Bob Esponja por centavos. E tá, aqui a gente vai dar um contexto. O Bob Esponja sempre amou trabalhar no Siri Cascudo. Tipo, genuinamente mesmo. Ele se dedicava de um jeito que a maioria das pessoas nunca vai se dedicar na vida. Só pra aquele restaurante. E mesmo assim, em episódios recentes, o seu siriguejo demite ele por centavos. Literalmente por centavos. Tudo isso pra economizar num imposto, alguma coisa assim. E o Bob Esponja até sugere trabalhar de graça. Mas o seu siriguejo ainda fala que ele cogitou isso, mas seria ilegal. Então, cara, qual que é o nível da cabeça dele? E bom, nesse momento a gente percebe que o Bob deixou de ser um funcionário querido e virou uma ferramenta só. Mas espera porque fica pior. Tem outro episódio em que ele e o Plankton, sim, o Plankton, começam a vender comida cheia de gordura, sabendo que faz mal. E eles continuam vendendo porque tá dando lucro. E eles só param quando chega a vigilância sanitária lá. E mesmo assim, a solução do seu siriguejo é descartar aquela gordura num lugar qualquer. Ele nem liga se tá causando mal pro meio ambiente ou até pras outras pessoas. O importante é tá entrando dinheiro no bolso dele. Tem outro episódio do jornal. E, para dar um pouco de contexto, quando seu siriguejo cria um jornal do Siri Cascudo. Só que as pessoas não se interessam por notícias normais. Então seu siriguejo começa a criar fake news, usando Bob Esponja para investigar situações na cidade e criar notícias falsas. E claro, isso vai vender mais, só que começa a gerar uma confusão toda. Mas o seu siriguejo não tava nem aí, porque se estavam comprando o jornal, pra ele tá tudo bem, né? E cara, a gente para pra pensar nisso e pensa assim, pô, o Siri Cascudo antes era uma extensão da vida dele. Algo que o seu siriguejo construiu com orgulho. E hoje muitas vezes parece só uma máquina de fazer dinheiro. E cara, tem um negócio que eu reparei, que muita gente também reparou, é o formato do Siri Cascudo. Muita gente já comentou que ele lembra uma armadilha de lagosta. E aí você junta isso com o fato de que o prato principal é um hambúrguer de siri, uma carne de um animal marinho, cara, é no mínimo bizarro de pensar, né? E vindo do seu siriguejo eu não duvido de nada. Mas assim, isso já foi confirmado na série que não tem carne de siri mesmo. Mas assim, é só um negócio que me fez pensar depois de ver tantas citações do seu siriguejo. E cara, tem outro momento que me deixa meio sem reação
até hoje, que é quando ele vende o Bob Esponja por 62 centavos. E isso é num episódio onde o holandês voador faz uma aposta com seu siriguejo e o holandês voador oferece uma proposta: trocar o Bob Esponja pelo dinheiro que ele tivesse no bolso. E o seu siriguejo pergunta: tá, mas de quanto estamos falando? E cara, o holandês voador responde que é 67 centavos e o seu siriguejo nem hesita. E nessa cena, inclusive, até o Lula Molusco fala que ele passou do ponto. Tipo, é um negócio que eu nunca vi acontecer, o Lula Molusco defendendo o Bob Esponja. Tem outra situação, cara, que é quando ele começa a explorar as águas-vivas para extrair uma geleia que elas têm, tratando elas sem o menor cuidado, como se fossem só uma matéria-prima, literalmente torturando e até matando algumas. E ele não tá nem aí, ele tá ali operando a máquina como se fosse normal. Tem outro episódio que me deixa com dó do Gary, que, cara, o seu siriguejo ele usa o Gary como um imã de dinheiro. Tudo isso porque o Gary engoliu um negócio que tá atraindo o metal do dinheiro. E cara, o seu siriguejo abusa tanto disso que faz o Gary ficar exausto. Ou então quando ele coloca o Bob e o Lula Molusco pra trabalhar por horas absurdas, tipo dias sem descanso. Ou até trabalhando 24 horas, sem trocar de turno. Tem inclusive um episódio que o seu siriguejo cobra eles por coisas básicas, como existir, falar, respirar, ir no banheiro. Cara, eu acho que deu pra entender. Isso deixa de ser um exagero e começa a ficar forçado. Tipo, não é que ele seja ganancioso, ele sempre foi. E beleza, isso era engraçado. O problema é quando isso virou tudo que ele é. Cara, quando o personagem perde outras características, ele vira previsível. E você já sabe como aquela situação vai terminar sempre. E cara, sendo bem sincero, quando tudo é exagerado desse jeito, nada mais me surpreende no desenho. Nas primeiras temporadas, seu siriguejo funcionava porque ele tinha uma história. Pô, o cara era um ex-marinheiro, construiu tudo do zero, tinha medo real de perder o que ele conquistou. Isso justificava um pouco a ganância que ele tinha. E hoje, em muitos episódios, ele é só o cara que quer dinheiro e mais dinheiro. Isso é meio triste, sendo bem sincero, porque o personagem tinha muito mais pra oferecer. Todos eles tinham, né? Todos viraram caricaturas. Mas cá entre nós, isso não foi acidente. Quando a Nickelodeon percebeu o quanto o Bob Esponja rendia, era inevitável que iam esticar o máximo possível, sugando o máximo desse desenho. E bom, nesse processo, os personagens foram sendo simplificados, empurrados pro traço mais fácil de exagerar. E no caso do seu siriguejo, esse traço era a ganância. Foi o que sobrou pra ele, né? Não sobrou nada pro Betinho. E cara, sabe o que mais me pega nisso tudo? É que quando eu volto para as primeiras temporadas hoje, com um olhar de adulto, seu siriguejo ainda funciona muito bem naquela época. Ele me faz rir de verdade. Ainda parece um personagem bom. E aí eu ligo um episódio mais recente e sinto falta de algo que nem eu sabia que tinha perdido. Talvez você sinta isso também. Eu tenho certeza que não fui só eu que percebi o quanto essa série foi sendo esfolada ao longo do tempo. Tudo pra gerar mais dinheiro. E eu entendo, cara, todo mundo tem conta pra pagar, todo mundo tem boleto, mas acho que perderam muitos espectadores nesse processo. E isso é uma pena. E bom, você pode até discordar disso tudo que eu falei, até porque no fim das contas, isso é só um desenho, né? Mas é um desenho que muita gente aqui cresceu assistindo. E na minha opinião, ele foi decaindo muito com o tempo. Mas bom, né? Eu espero de coração que esse vídeo tenha te entretido de alguma forma. Eu só quis mostrar mesmo alguns pontos onde o seu siriguejo passou do limite, até porque falar da ganância dele é meio redundante, porque o personagem é basicamente tudo que ele é ganancioso, né? Mas enfim, quis mostrar algumas situações onde ele passou um pouquinho do ponto, pelo menos na minha opinião, né? E bom, muito obrigado pra você que assistiu até aqui. Comenta aí o que você achou desse vídeo, alguma sugestão do próximo, sei lá, comenta alguma coisa aí, eu vou responder. Enfim, muito obrigado e tchau!